trabalhadores e o conhecimento de cada área, para sensibilizar o espírito humano e fazer essa formação. E para as considerações finais, é pensar que liberdade, respeito e dignidade tem que ser o nosso mote. A ação libertadora e, ao mesmo tempo, responsável. E o responsável aí com a interrogação, porque não é responsável só do saber técnico, é responsável do adolescente, é responsável do saber técnico e é responsável de um Estado que hoje está muito desresponsabilizado. É um Estado que põe na conta do trabalhador todas as mazelas que acontecem na fundação. Então, a gente precisa superar isso para poder, de fato, alcançar, né, esses elementos todos a considerar. Os fatores. Pode passar. E aí vai clicando para aparecer tudo. Sociais, genéticos, ecológicos, políticos, econômicos, culturais, educacionais, ambientais e os psicológicos. Né? Então, toda essa gama vai entrar na construção do PIA, vai entrar no cotidiano da convivência entre os trabalhadores. E, por isso, a gente quer um impacto social, que o cumprimento da medida para o educando possa ter a restauração dos vínculos familiares e comunitários, a redução da reincidência da prática do ato infracional, redução do ciclo da violência e da prática do ato, e para a gente fazer a imagem que a gente tem o tempo todo que lidar com a incompletude. E lidar com a incompletude é tolerar as frustrações, mas manter viva a capacidade de construir e reconstruir laços para valorizar a vida. É isso, obrigada. Vocês perceberam, né? A Fernanda é um livro aberto. Ela faz uma relação da prática com as questões técnicas, teóricas, com uma facilidade, e a gente fica aqui e com muita organização e prática. Muito obrigada, Fernanda. Então, agora, antes da gente passar a palavra para o nosso último convidado, eu gostaria de falar um pouquinho como nós pensamos no debate. Então, nós priorizamos o tempo para o debate. Então, vou pedir para as pessoas que têm interesse encaminharem os crachá para cá, e nós vamos pensar em 3 rodadas de 5 perguntas. Então, assim que o nosso último convidado, que é o Roberto, que vai falar daqui a pouco, a gente encaminha os crachá para cá para a gente fazer as perguntas, ok? Então, o nosso convidado muito esperado e aguardado, né, que a gente nem acreditou quando a Helena conseguiu fazer esse convite, eu passo a palavra para o Roberto da Silva. Muito obrigada, Roberto. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Realmente não foi fácil aceitar. Helena teve o trabalho de me convencer, porque essas conversas, para mim, são sempre difíceis, porque são as conversas que eu tenho com o Estado, com as suas instituições, os seus agentes, né? Aquela foto que está ali é o meu registro de entrada nesse sistema, aos 5 anos de idade. Estou com 58 hoje. Quer dizer, são 53 anos de briga, de luta contra esse sistema, e, ao contrário do que se disse aqui, não, eu luto não é contra a ausência do Estado na minha vida, é pela intromissão do Estado na minha vida. Pela intromissão. Eu quis sempre me libertar da tutela do Estado. Tá? Então, não, deixa essa foto aí, por favor. Deixa. Então, aquela foto ali o prontuário é número 60.000 ali, é de junho de 1963. Né? Um momento em que eu classifiquei aquele momento do serviço socioassistencial do Estado como o momento ainda da filantropia, em que os abrigos no Brasil estavam preferencialmente na mão das organizações da sociedade civil. A Revolução dita militar acontece em março de 1964. Em dezembro de 64, se cria a FUNABEM no Rio de Janeiro, e depois vêm os seus filhotes nos estados. Né?
Então, eu fiz parte dessa geração que fez a transição entre esse modelo da filantropia e o modelo estatal, né? Nós estávamos aí na vigência do Código de Menores de 1927, que tinha a figura jurídica do abandono, tá? Da decretação do estado de abandono, que da parte do juiz de menores, dos juízes de menores, gerava a chamada sentença de abandono, que permitia às crianças ficarem sob a tutela do Estado até os 18 anos de idade, né? Esse modelo vai prevalecer no Estado de São Paulo, vai perpassar todo o Código de Menores de 1979, vai estar, durante o período na vigência do ECA, ainda vai estar em vigor no Estado de São Paulo, quando a FEBEM de São Paulo faz a separação da área de carentes e abandonados e devolve para a sociedade civil e fica só com a área de infratores, é que cessa esse ciclo, né? Mas aquela foto ali remete a essa história, o porquê da minha briga contra o Estado, as suas instituições e os seus agentes. O que eu relato a partir daí, eu chamo de a história oficial, porque tudo o que eu sei eu recolhi em processos judiciais, em prontuários da própria fundação e prontuários penitenciários. Minha história foi escrita pelo Estado, né? Então, essa história diz que era uma família de São José dos Campos, em que o pai abandonou a mãe com 4 filhos. A mãe veio à cidade de São Paulo, quando o juizado de menores funcionava na Asdrúbal do Nascimento, ali no início da Brigadeiro Luiz Antônio. Mas, dada a dificuldade dos atendimentos ali, até que a mãe fosse atendida pelas equipes técnicas, ela passou cerca de 4 meses na rua com os 4 filhos. E quando finalmente ela foi atendida, os técnicos aí identificavam que ela estava tão maltrapilha e as crianças tão maltratadas, que determinou o recolhimento das crianças e o encaminhamento da mãe para o Hospital Psiquiátrico da Vila Mariana, que existe até hoje, né? Como os irmãos eram de faixas etárias diferentes e tinham uma menina no meio, a lógica do abrigamento à época, que ainda prevalece de certa forma hoje, era a distribuição das crianças por sexo e faixa etária. Então, das 4 crianças, nós fomos para 4 unidades diferentes, depois para 4 cidades diferentes, né? Nesses documentos oficiais, eu resgatei o esforço, tem registro dos esforços da mãe de fugir do hospital psiquiátrico para ir a essas cidades, tentar localizar os seus filhos, sempre com a resistência e a oposição dos técnicos que tinham a responsabilidade de supervisioná-las. Como ela não conseguia visitar, caracterizou-se o estado de abandono e nós 4, cada um de nós, recebemos, então, uma sentença de abandono, nos colocando sob a tutela do Estado até os 18 anos de idade. E eu fiquei, efetivamente, até os 18 anos de idade. Aos 14, fui transferido de... Aliás, eu fiquei em várias unidades aqui de São Paulo, começando pela porta de entrada, que era o Sampaio Viana, ali no Pacaembu. Depois passei por inúmeras instituições que não mais existem hoje aqui, mas fui por o interior também, rodei. Quem conheceu aquelas grandes unidades da FEBEM do interior, Sorocaba, Itapetininga, Batatais, Iaras, Lemes, né, que eram grandes propriedades, 10, 15, 20 alqueires de terra, que abrigavam até 1.800 meninos. Né? Em Sorocaba, onde eu fiquei, eram 1.500 meninos de 0 a 18 anos de idade. Né? Aos 12 anos, eu fui transferido para o RPM aqui. À época, a unidade de infratores, a única que tinha era de Mojimirim. Né? Estou falando aí de 69, 70. A única que existia, depois que se inaugurou o RPM no Complexo do Tatuapé, era o recolhimento provisório de menores, e ali eu fiquei até completar os 18 anos de idade. Né? Então, para mim, sempre foi essa questão de me tratar, na primeira fase, como um carente e um abandonado. Eu nunca aceitei essa situação, porque intimamente eu entendi que eu nunca fui abandonado, eu fui confiscado de uma família,
né? E depois, no complexo, no RPM, me tratar como um criminoso. Eu nunca fui um criminoso. Se eu cometi alguns... Aliás, até 18 anos, eu nunca tinha cometido um delito sequer. Né? Eu nunca tinha... No máximo que eu consegui fazer em Sorocaba era pular a cerca do vizinho para roubar fruta no quintal do vizinho, nas fazendas vizinhas. Ou fugir, pegar os trens da linha de ferro sorocabana lá, viajar sem pagar passagem. Né? Mas eu fui aprender a infracionar, e aí eu digo, por necessidade de sobrevivência, quando eu completei 18 anos e a FEBEM me jogou na rua. Né? Sem casa, sem moradia, sem família, sem nenhuma referência, me colocaram numa daquelas pensõezinhas vagabundas que sempre coloca os meninos, sem nenhum tipo de orientação, de apoio, de assistência. 3 meses estava morando na rua. Na rua eu tive que aprender a furtar, na rua eu tive que aprender a roubar, na rua eu tive que aprender a sobreviver, enfim. Né? De todos esses pequenos delitos, atos de sobrevivência na rua, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista jurídico, interpretado como crime, todas as vezes que eu fui pego, todas as vezes a polícia tomou tudo que eu havia amealhado, né? Além das sessões de tortura, espancamento, violência e tudo mais, e assinei um monte de boletins de ocorrência, que depois viraram inquéritos e viraram processos. Né? Então, do tempo que eu vivi nas ruas, ainda dava para passar para o menor de idade, né? Aquela carinha ali não tinha se modificado. Tem uma segunda foto, por favor. Aí já é 97, quando eu escrevo o primeiro livro contando toda essa história com esse título de Os Filhos do Governo. Né? Quem foram essas crianças criadas sob a tutela do regime militar no Brasil? Mas depois de algum tempo já não dá para passar como menor de idade, aí fui para a casa de detenção uma vez, saí, voltei para a rua, fui uma segunda, voltei para a rua, fui uma terceira, e aí não dava para sair mais. Né? Aí, somando os inquéritos, sentenças, condenações, tudo, eu tinha já 36 anos de condenação para cumprir, sem nunca ter cometido nada de grave. Nunca peguei uma arma na mão, nunca violentei ninguém, nunca matei ninguém, nunca atirei ninguém. Fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Né? Quando eu fui para a casa de detenção, então, com a convicção de que eu teria que passar o resto da minha vida ali, porque eu achava que 36 anos eu ia ficar 36 anos mesmo. Né? E aí fazer aquilo que eu sabia fazer dentro dos abrigos, dentro das unidades de internação, que é se enturmar e conquistar o seu espaço e tudo mais. E, nesse esforço, quem eu encontro dentro do pavilhão 9 da casa de detenção? Exatamente aqueles meninos que haviam sido criados comigo. Né? Meninos que fomos criados desde os 4, 5, 6 anos, a gente conhecia todo mundo, sabia quem era quem era capaz do quê. E, de repente, encontrava meninos ali com mais sentença de condenação do que eu, 40, 50, 60 anos, 90 anos, um mais exageradamente condenado a 450 anos de cadeia. Claro que esse daí exagerou um pouco, né? Mas o fato é que pela primeira vez eu comecei a me perguntar ali o que é que nós havíamos feito de tão errado para merecer um destino tão cruel. Né? E conhecendo aqueles meninos, eu via que, na verdade, o erro não estava em nós. Né? O erro estava, primeiro, no fato de que a sociedade legitima um processo de exclusão, de marginalização de certos segmentos da população. A sociedade, de certa forma, bancou isso durante o período de colônia, o período do Império e da República. Depois, o Estado, por uma questão político-ideológica, o Estado assume isso, mas ainda com o aval da sociedade. Né? E a sociedade, de certa forma, vira as costas para isso e não quer saber o que acontece dentro dessas instituições. Então,
Aí que eu começo, então, um trabalho de mobilização, de denúncia a partir de dentro da casa de detenção, tentando chamar a atenção de órgãos da sociedade. À época, não se falava em direitos humanos era um discurso que alcançava só os presos políticos, né? Estou falando aí do início da década de 80, mas era o trabalho, eu acho que na trajetória dos militantes de direitos humanos, essa fase da denúncia é uma fase sempre crítica, mas que está presente. Muitos ainda vão continuar por muito tempo só na fase da denúncia, mas, para mim, foi uma fase necessária, mas que passou, né? Porque eu via em todos aqueles meninos que estavam juntos comigo ali, e eu trabalhando em um setor administrativo da casa de detenção, eu tinha acesso aos prontuários deles, por isso eu podia ver as cópias dos processos, eu podia redigir documentos, colecionar documentos, e eu via que todos nós tínhamos histórias de vida muito comum, né? E eu, como tinha, no tempo de FEBEM, eu fui designado aos 16 anos para trabalhar no gabinete do juiz de menores, lá nas Asdrubal de Nascimento, né? E ali, como estafeta, como o doutor Malheiro se referiu, não fui eu que sou o contrator, né, mas era a figura semelhante ali, né? E vendo aquelas crianças, famílias, os dramas daquelas famílias que chegavam para ser atendidas, um dia eu perguntei para um funcionário, que era ex-menor também, que já havia sido efetivado, se eu não teria um processo ou uma ficha como aquela ali, que eu levava para cima e para baixo, né? E ele, com muito receio, com muito medo, falou, tem, mas eu não posso te dar. Tá, então só me diga onde está que eu vou lá ver, né? E eu fui lá no subsolo, aquele porão fedido, úmido lá, e localizei o meu prontuário, o meu processo, né? E ali, aos 16 anos, naquele subsolo do juizado de menores, eu vim descobrir a minha verdadeira história. Uma história que, durante 10 anos, o Estado, a FEBEM, o juizado de menores e todos os seus técnicos escondiam de mim, né? Então, ali eu descobri que eu não tinha sido abandonado. Ali eu descobri que eu tinha uma família. Ali eu descobri que eu tinha irmãos. E que um deles eu já havia perdido para a adoção internacional, dado para uma família italiana, né? E ali eu vi que essa família havia sido completamente desmembrada, destroçada, impedindo-se que os irmãos tomassem conhecimento ou pudessem estar nas mesmas unidades. Enfim, era o processo de destruição daquela família, né? Então, ali eu acho que nasceu a minha veia do pesquisador que eu vinha me tornar depois. Eu sempre trabalhei e ainda trabalho vasculhando histórias de vidas em arquivos públicos, porque foi assim que eu descobri a minha, e muitas... eu adquiri a convicção de que o que aconteceu na minha vida não foi obra de Deus, obra do destino, nem obra do diabo. Foi obra do Estado, foi obra das suas instituições, são obras dos seus agentes do Estado. Em todos os relatórios que eu colecionei, tem nome da instituição, tem papel carimbado, tem data e tem assinatura de técnicos e funcionários, né? Então, os erros que foram cometidos na minha vida e na vida de milhares dessas crianças foi erro intencional ou político e ideologicamente fundamentado em nome de uma determinada filosofia, de uma determinada crença ou doutrina de Estado. Então, eu nunca fui buscar respostas no além, em qualquer coisa. Eu vou buscar a resposta nos arquivos públicos, nas histórias de vida, porque ali está efetivamente registrado o que aconteceu. Então, eu acho que foi um pouco o fato de como eu tive acesso a essas informações, como eu descobri essa história de vida, que eu tenho me dedicado a reverter essas situações, né? Na casa de detenção, eu fiquei o tempo todo no sistema penitenciário, cerca de 10 anos, passando por diversas cadeias também. Imagina, ao longo desse metade da vida sob a tutela do Estado, por quantas instituições eu não passei, na mão de quantos técnicos eu não passei, né?
em todas essas centenas de páginas de relatórios biopsicossocial, técnico, psiquiátrico e todos esses relatórios a meu respeito, eu não encontro, eu tenho cópias de todos eles, eu não encontro uma palavra positiva. Eu não encontro um elogio. Né? Eu tenho relatórios de avaliação aos 7, aos 12, aos 14, relatórios de transferência de uma unidade para outra, todos assinados por técnicos, tá? Ou das instituições, ou do Poder Judiciário, vários deles me dando aos 12 anos como caso perdido. Alguns dizendo que já haviam feito por mim tudo o que era possível, tudo que estava ao alcance do Estado, da sua ciência e do conhecimento da época, que não havia jeito, que era o caso de me deixar, me esquecer. Né? Quando eu produzi aquele livro ali, em 1997, que foi a minha dissertação de mestrado, que eu fui buscar exatamente esses documentos nos arquivos da FEBEM, do Juizado de Menores da Casa de Detenção, eu elaborei um passo metodológico aí que eu chamei o caminho da volta. Eu fui de novo visitar todas essas instituições por onde eu passei, e muitos daqueles juízes técnicos que assinaram os documentos, eu estive frente a frente com eles. Né? E para vários deles, eu dizia, essa aqui é a sua assinatura da época, não era? Olha o relatório que você fez a meu respeito. Né? Você acha que estava certo do seu julgamento? Né? Aí eu via, claro, já havia passado da fase da denúncia, não fui encontrar essas pessoas para acusá-las, não. Eu fui em busca de decifrar por que é que a sociedade aceita determinadas situações, como as instituições se imbuem, se investem de uma determinada filosofia de trabalho e faz as coisas de uma forma rígida, burocrática, sem pensar nas consequências do que faz. Então, era a minha vida ali, como era a vida de milhares e milhares de crianças. E aí eu ouvia respostas assim, tipo, nós estávamos obedecendo ordens. Ou o conhecimento da época nos dizia que na psicologia a gente fazia certo tipo de avaliação assim e assim. Ou a legislação social da época determinava esse e aquele tipo de encaminhamento. Aí, naquele momento, como hoje, aí eu podia fazer esses questionamentos. Mas vocês não se questionavam na época de que se isso era conveniente ou não, se isso era adequado ou não, se isso era ético ou não? Então, eu acho que, em função desse processo de investigação e da forma como eu descobri a minha história de vida, e constatando os muitos erros que foram cometidos ao longo dessa história de vida, eu resolvi trabalhar no sentido da transformação dessas instituições. Por isso eu me tornei um pesquisador que investiga essas instituições, por isso eu me tornei um professor que trabalha a formação de recursos humanos para esta área. Né? Por isso eu tentei me apropriar da fundação por algumas vezes, eu tentei dirigir essa fundação por algumas vezes. Né? Claro que a área de segurança do Estado não permite a alguém com o meu histórico assumir a direção de uma fundação que responde mais ao aparato de segurança do Estado do que ao aparato social propriamente dito. Né? Como a FUNAP, vinculada ao sistema penitenciário também, que deveria dar assistência aos egressos penitenciários e não faz, só serve como um cabide de empregos. Então, em alguns momentos, eu montei estratégia no sentido de, se a gente assumindo, conhecendo essas instituições por dentro, tendo elaborado a crítica quanto ao papel que elas cumprem na política de Estado, a gente conseguiria fazer algo melhor no comando dessas instituições? À época, eu estava convencido que sim. Né? Mas é claro que, da parte do Estado, há inúmeras resistências quanto a isso. Então, eu enveredei por uma outra linha, né? Um pouco a linha que a Fernanda estava tratando aqui. Que agora que está em aberto a consulta pública
ao plano decenal do atendimento socioeducativo, talvez seja a oportunidade de se pensar nisso. Eu sempre fui cliente do campo do social. Né? Ao longo da minha história de vida, eu passei nas mãos de dezenas, centenas de instituições, técnicos e tudo mais. E essas pessoas manipularam as informações, manipularam o conhecimento que tinham a respeito da minha pessoa, mais contra mim do que a favor de mim. Tá? Mas eu me tornei um educador. Né? Hoje eu tenho acesso a essas informações, hoje eu produzo também essas informações, e que uso a gente faz dessas informações? O conhecimento que eu produzo não é para subsidiar o Estado, no sentido político-ideológico, não é para justificar o intervencionismo do Estado na vida das pessoas ou na vida das famílias brasileiras, sobretudo aquelas mais pobres e mais fragilizadas. Eu resolvi produzir uma linha de conhecimento no sentido da crítica às instituições e às suas práticas, né? Decifrar as suas práticas pedagógicas e as filosofias que as sustentam, e criar subsídios para reformular um pouco essas práticas no sentido de livrar o sujeito, livrar o indivíduo da tutela indevida do Estado. Eu elaborei para mim, na casa de detenção, algumas figuras, algumas metáforas que me foram muito úteis. Né? Primeiro, a questão do símbolo da máquina, o símbolo da indústria, que é a engrenagem. Né? São as rodas dentadas. Porque esse sistema, todo esse sistema que a Beth chamou de sócio-jurídico, sócio-assistencial, no Brasil, ele é maior, envolve mais pessoas do que todo o parque industrial brasileiro. O tamanho desse universo, da miséria, da pobreza, da violência no Brasil é de tal ordem que esse é o maior universo empregador no Brasil, da área de ciências sociais e humanas. Tá? Então, essa metáfora, essa figura das engrenagens é como a gente alimenta esse sistema. Né? Na época, nós pensávamos assim, no caso do crime, basta alguém cometer um delito que seja, tá? Furtar uma pasta de dente, uma lata de leite numa farmácia. Você põe em movimento toda uma engrenagem aí, alguém chama o 190, e 190 não vem só um, né? Vem pelo menos 3 policiais numa viatura, mais o Copom que é acionado, e isso daí movimento pode chegar até o STF, como efetivamente chega. Então, veja, o que é o dente da engrenagem ali? À época, eu era um dente da engrenagem. Né? Na época, não tínhamos as facções criminosas ainda, nos chamavam de serpentes negras na casa de detenção, mas a ideia, se fosse possível fazer à época um pacto no mundo do crime, o meu pacto seria esse, que nós ensaiamos. O mundo do crime declarar uma semana sem ninguém cometer nenhum delito, nenhum crime. A gente desmonta essa máquina. Certo? Porque ela vai parar de funcionar. Né? A outra metáfora, e aí se remete a esse conceito de cidadania que vocês estavam falando agora há pouco, a dificuldade que é se tornar um cidadão. Para mim, eu elaborei a metáfora da marionete. Né? Quer dizer, vivendo a vida toda sob a tutela do Estado, eu comia o que o Estado me dava, eu vestia o que o Estado me dava, eu estudei até onde o Estado permitia, eu ia no banheiro quando o agente do Estado permitia, eu fazia só o que o Estado me permitia. Então, eu era uma pessoa que não tinha absolutamente nenhum grau de liberdade de autonomia. Né? Mesmo se eu usasse uma relativa liberdade para errar, o Estado estaria ali com seus agentes, suas instituições, para me corrigir. Então, eu não tinha liberdade nenhuma. Quer dizer, todos os aspectos da minha vida eram controlados fora de mim, além da minha vontade. A figura da marionete, para mim, significava iniciar um processo de corte daquelas linhas.
Hoje, com 58 anos, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, tenho minha família, tenho meu carro, minha casa e tudo mais. Acha que eu consegui me livrar de todos aqueles fios da dependência? Não. O último deles, que ainda esta semana eu estou brigando para cortar, é os antecedentes criminais. Entende? Pago os meus impostos, faço declaração de imposto de renda, tenho todos os documentos, posso viajar tranquilamente, posso ocupar esses espaços para falar, posso escrever, publicar, manifestar minha opinião, mas não pude ainda exercitar plenamente os direitos de cidadania, porque um daqueles laços da dependência ainda me amarra a essa tutela do Estado. E esse laço o Estado não quer abrir mão, né? Todos os atos, os inquéritos e processos que eu sofri no passado, passados 5 anos, eles deveriam ter sido arquivados só para acesso a um juiz, certo, doutor Malheiros? Acesso a um juiz em caso de novo delito. E não um policial poder, em qualquer viatura, consultar isso e me submeter a situações de constrangimento, como fazem. E fazem, vocês sabem disso. Não é? Então, esse laço eles não querem cortar. Porque se cortar esse, eu estou livre. Entende? Então, o que eu digo, eu busquei manter uma certa coerência de vida ao longo de toda essa trajetória. Eu nunca me afastei dos problemas que eu vivenciei. Eu não nego esses problemas. Por isso que eu chamei a palestra aqui, a nossa conversa, de amor e ódio em relação à fundação. Tá? Porque é uma relação de amor e ódio, sim. Né? Não sei no passado mais recente, se eu tivesse completamente livre dessa tutela do Estado, sem vínculos, sem ranços, talvez eu fosse me ocupar de outra coisa. Se, apesar do Estado, apesar da FEBEM, apesar dos seus agentes, eu conseguir fazer o que consegui, eu fico pensando no que eu poderia ter feito se eu não tivesse esse tipo de intervenção na minha vida. Né? Então, vocês sabem que muitos colegas nossos ou pessoas que passaram por essas situações prefere não rememorar isso, tem isso como cicatrizes sobre as quais não querem mexer, por diversas razões, seja porque se envergonha do passado, seja porque não resolveu bem as situações que viveu no passado. Mas eu nunca tive nada do que me envergonhar dessa situação, até porque eu acho que foram cometidos erros nas nossas trajetórias de vida e não causados por nós mesmos. Então, eu resolvi decifrar toda essa estrutura de poder de relações e trabalhar para modificar efetivamente isso. Né? E veja que, ao longo desse período, se tem algumas conquistas, algumas realizações aí que eu acho que são significativas, que são importantes. O momento atual que a gente está nesta briga hoje é para... veja, alguém, na sua fala de início aqui, está se referindo à questão da identidade do trabalhador, da fundação e tudo mais. Veja, nós sempre defendemos o discurso, e aí parte do diálogo com o sindicato também, que era como transformar carcereiros em educadores. Né? Como transformar a figura do antigo monitor em educadores. Né? Mas logo nós percebemos que não era só o trabalho de investimento na qualificação individual do sujeito, do técnico e profissional. Era como transformar a prisão em escola, como transformar as unidades de internação em escolas. Como transformar as fundações, as instituições, em instituições educativas que efetivamente estivessem a serviço do cidadão e não contra ele. Né? Então, alguns embates que nós tivemos com esta fundação. Esta fundação nunca produziu conhecimento útil para a sociedade.
Conhecimento útil, eu digo, esta fundação, que, ao longo dos últimos 50 anos, lidou com essa questão, ora da criança órfã e abandonada, ora agora do infrator, nunca produziu conhecimento que auxiliasse a família brasileira a entender melhor seus adolescentes. Entende? Um setor que tem um monopólio do conhecimento, não produz conhecimento, dizer que a Fundação Casa hoje, herdeira da FEBEM, da Fundação do Bem-Estar do Menor, que tenha uma filosofia de trabalho, uma sistematização de métodos e técnicas de trabalho, isso não tem. Tem uma filosofia que está embutida nas suas práticas cotidianas aí, que é aquela herdada do regime militar. Mas dizer que ela tem métodos e técnicas de trabalho, isso não tem. Né? Tem se aproveitado muito da expertise de um ou outro funcionário ou técnico que traz a sua experiência, o seu acúmulo para a fundação, ou, de certa forma, um pouco nas relações de parceria, quando experimenta algumas nuances das experiências de organizações da sociedade civil, mas vocês sabem que essas parcerias nunca têm resultado em tempo e sistematização suficiente para incorporar esse know-how à própria fundação. Então, a fundação vive do experimentalismo. Certo? 50 anos de trabalho não tem um know-how de trabalho. Certo? Mas esta mesma fundação, que tem o monopólio do conhecimento nesta área, nunca auxiliou a escola pública brasileira a lidar com seus adolescentes. Certo? Então, conhecimento socialmente útil, eu digo nesse sentido. Tá? As práticas internas da fundação ficam internas às próprias unidades, pouco são socializadas entre as unidades, as regiões, seus técnicos e funcionários. Veja, o esforço que eu tive que fazer com esse trabalho aqui para colocar pesquisadores que investigam as realidades, diversas realidades da Fundação Casa, com os gestores. Tá? Aqui eu chamei 21 pesquisadores, todos da USP, de diversas áreas de conhecimento, tá? Que fizeram trabalhos de investigação sobre diversos aspectos da Fundação Casa, das medidas socioeducativas, e chamei o corpo dirigente da Fundação e do Judiciário para tomar conhecimento disso aqui. Senão, quem produz conhecimento não consegue fazer o conhecimento chegar neles, chegar nos operadores, e aqueles que são os operadores, os gestores das medidas socioeducativas, não têm acesso ao conhecimento. Né? Então, o meu papel na universidade, e até agosto do ano passado, eu era o representante da USP no Conselho Curador da Fundação Casa. Né? Um conselho que, aliás, não se justifica porque os trabalhadores não têm representação lá. Tá? Esse plano decenal que está em aberto para discussão agora, ele precisa ser aprovado naquele Conselho Curador. E naquele Conselho Curador não tem ninguém que vai peitar, vai abrir algum ponto de polêmica na discussão. Tenho certeza que ninguém vai colocar algum ponto para discussão. Se há crítica, se há polêmica, se as sugestões não vierem de fora, de quem tem legitimidade, autoridade e peso para fazer isso, dentro do Conselho, ninguém vai abrir a boca. Porque lá eles assinam tudo embaixo daquilo que o governo manda, daquilo que a Berenice manda fazer. Tá? Eu era a única voz dissonante ali. E exatamente por ser a voz dissonante, a Berenice pediu para mudar a composição do conselho e me tirou de lá. Então, a outra frente de trabalho que nós achamos importante no sentido de, ou melhor, de dar sentido um pouco à vida dos adolescentes e jovens que hoje têm que passar por essa situação das medidas socioeducativas. Ainda que, ao longo do tempo, o perfil desses adolescentes tenha se modificado, mas é muito forte ainda que vários desses meninos e meninas têm um processo de ruptura com a escola. Primeira questão que é muito evidente. Né?
Mas vários e vários deles, isso nunca aparece nas pesquisas, vários e vários deles eram vinculados ou assistidos a algum programa, projeto social, cultural e assim por diante. Novamente se inserindo na linha do cliente do socioassistencial. Tá? Qual é a perspectiva com que nós trabalhamos hoje? É de regulamentação da educação social como profissão no Brasil. Tá? Eu vi que, em algum momento, vocês têm a iniciativa de se denominar socioeducadores. Né? Veja que mesmo no ECA, no SINASE especialmente, aparece 3 vezes citadas a palavra socioeducação. Mas no Estatuto da Criança e do Adolescente é orientador de medida socioeducativa. Certo? Na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, já tem a figura do educador social lá com atribuição de orientação das medidas socioeducativas. Tá? E nós fundamos recentemente a Associação Brasileira dos Educadores Sociais, a qual eu presido até o momento, e nós já estamos com um projeto de lei no Congresso Nacional, está na última instância, que é a CCJ, buscando a regulamentação da educação social, primeiro como campo de trabalho. A Elizabeth uma vez participou na conversa com a gente na USP. Nós queríamos ouvir o serviço social e também a psicologia, se não haveria conflitos ou ponto de tensões entre os 2 campos de trabalho aí. Né? Mas aí eu faria um apelo ao sindicato, ao Citraenfa, a vocês técnicos. Nós estamos muito próximos de obter a regulamentação da educação social como profissão no Brasil. Tá? Somos milhares de técnicos no Brasil que trabalham na rua, em abrigos, com medida socioeducativa meio aberto e fechado, na dependência química, no sistema penitenciário e tudo mais. Então, dia 29 desse mês agora, nós temos um grande encontro entre universidades brasileiras que estão debatendo essa questão. O deputado presidente da CCJ vem a São Paulo. O Centro Paula Souza, que está formatando os cursos de formação de nível técnico para educadores sociais, vem também. Ontem foi o dia do educador social, né, em homenagem ao aniversário de Paulo Freire, na ocasião. Então, eu queria, não sei o quanto vocês tinham conhecimento desse projeto de lei. Aliás, é o último arquivo que está aí? O último. É o projeto de o PL 5346/2009. É um arquivo de Word. Esse aí. Então, esse é o substitutivo que nós apresentamos ao Congresso Nacional. Ali nós caracterizamos o trabalho de orientação de medidas socioeducativas como uma das atividades prioritárias do educador social. Né? E a gente faria um apelo no sentido de, já que vocês têm a necessidade de valorização da profissão, de reafirmação da identidade profissional, que vocês endossassem essa proposta, porque eu acho que vai beneficiar muito todas essas categorias que lidam com essas questões. No Mackenzie. Né? Mas é um encontro fechado de grupos de pesquisa. Eu vou convidar alguém de vocês para se fazerem representar lá, tá? Mas não é um encontro aberto, porque é um encontro assim, de trabalho mesmo. Mas eu vou passar isso para vocês. Né? Bom, e por último, queria dizer que uma coisa é essa luta, esse enfrentamento, essa crítica em relação ao Estado e às filosofias que orientam as suas políticas. Tá? Outra coisa, outro nível de diálogo é com a Fundação Casa. Tá? Não, diálogo, bom, eu, pelo fato de ter sido tolerado por essa fundação, vamos dizer assim, ao ponto de ter sido nomeado pelo governador para integrar o seu conselho e tudo mais,
algum nível de diálogo eu tenho conseguido estabelecer. Crítico, tenso, mas tenho conseguido estabelecer. E outro nível de diálogo que, por muito tempo, nós não conseguimos fazer é esse diálogo com o sindicato, é esse diálogo com os trabalhadores. Né? Quando eu digo que, eu disse no início que foi difícil eu me convencer a vir aqui conversar com vocês, é porque no passado nós também travamos algumas brigas, algumas tensões com o Citraenfa. Tá? E encerro dizendo quais são esses pontos polêmicos. Teve um momento em que, bom, vocês sabem, o quadro de funcionários da Fundação tem mais de 13 mil funcionários para atender cerca de 9 mil adolescentes. Há uma desproporção absurda entre funcionários destinados à atividade fim e às atividades meio. A atividade fim é o atendimento ao adolescente. Né? Veja quais são as escalas de trabalho de vocês. Veja quantos, a questão da jornada, dos turnos, e quantos funcionários estão na atividade meio, nos setores administrativos. Isso é um descalabro. Tá? Tirando aqueles que estão afastados por diversas situações. E, em algum momento, eu concentrei a atenção naqueles que estavam afastados por decisões trabalhistas, por razões médicas ou por processo de sindicância. Tá? Nesses processos de sindicância e processo administrativo, estavam aqueles que eram identificados nas unidades como os torturadores. Tá? Aquela banda podre que sobrou ainda da FEBEM, que incorpora uma determinada metodologia de trabalho e que consegue se sobrepor àqueles que entram com boa intenção para trabalhar. Né? E o sindicato nunca teve uma ação efetiva no sentido de depurar os seus próprios quadros. Entende? Todos nós sabíamos quem eram os espancadores, quem eram os torturadores. E o que a gente queria não era que eles fossem execrados publicamente, mas que entregue as cartas, assina um PDV, recebe o seu dinheirinho e vai buscar fazer outra coisa. Tá? E isso nós nunca conseguimos. Nós nunca conseguimos, porque aí vamos reconhecer, também papel do sindicato de defender os seus funcionários, mas a gente achava que, nesse caso específico, de torturadores, espancadores, que tem nome, tem rosto, tem identidade e endereço, eu acho que o sindicato deveria fazer uma depuração nos seus quadros e aí abrir espaço para quem efetivamente quer trabalhar numa perspectiva socioeducativa. Desculpe me estender um pouquinho, mas muito obrigado. Roberto, desculpa, porque aqui o nosso desembargador falou que tem um limite até 12h30. Então, eu estava preocupada com o debate. Então, até vou pedir para a Helena que eu vou deixar o sorteio para depois do debate, porque eu já vi que parece que tem alguma pergunta para o desembargador. Mas gostaria de falar que o Roberto, né, que a fala do Roberto, nós hoje iniciamos hoje esse debate discorrendo sobre as dificuldades, as contradições, doença, dor, sofrimento. Encerramos com esse relato tão emocionante, né, da vida do Roberto, e ele dizendo que o conhecimento transforma, que foi através do conhecimento que houve a transformação. Então, só temos a agradecer. Roberto, obrigada. Então, agora eu vou para as perguntas. Eu acho que tem um microfone, né, Helena? Então, a primeira é a Mônica, que pediu. Lembrando que as perguntas são 2 minutos, ok, pessoal? Bom dia. Eu estava cheia de perguntas, né? E agora, ouvindo o Roberto, a questão, até para o doutor Malheiros, um prazer revê-lo, o compromisso do profissional, então, dentro das equipes, né, que eu quero dizer. E o enfrentamento a essas questões, porque a gente sabe que tem pessoas realmente que não estão preparadas para esse trabalho. E as equipes, eu sou psicóloga, eu atuo dentro de uma equipe, a gente tem algumas ferramentas. Eu estou há 3 anos lá, eu descobri algumas ferramentas. Uma delas é o relatório que a gente faz,
que vai para o juiz do DEIJ. Aquilo vai para ser apreciado. Então, ali tem que estar as demandas e os desafios. Né? Eu tenho o compromisso, enquanto psicóloga, de informar para o juiz, porque eu estou informando para o sistema de garantia ao qual eu pertenço, o que está acontecendo, inclusive as violências que estão ocorrendo. E há um número inadequado de profissionais para atendimento. Os meus relatórios constam. Eu estou trabalhando com tantos adolescentes, a equipe é pequena, a gente não está dando conta, o PIA do menino está saindo assim assado, e essa semana ele reclamou dessa violência com nome. Isso tudo tem nome, gente. Né? A gente sabe que isso depois tem algumas consequências, mas aí é questão de escolhas que a gente tem que fazer, que lugar é esse, o que eu estou querendo fazer aqui, se é uma ascensão rápida, alguma outra coisa, que a gente sabe das consequências que tem com a questão da hierarquia e tudo mais. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente que está ali na frente, na linha de frente, né, com a mão na massa, como a gente fala, tem uma responsabilidade tremenda com isso daí. Está aí o César, que não me deixa mentir, é um colega agente de apoio socioeducativo, a gente tem bastante contato, tudo, porque ele faz psicologia, mas eu tive e tenho ainda problemas com a tal da banda que acha que é só por meio da pancada, sim. Né? Eu tive que me posicionar. Então, assim, você acha que é isso que está certo? Ótimo, faça, mas eu vou registrar. Não deixei de registrar, o meu centro está diminuindo a agressão, né? Mas são escolhas que a gente tem que fazer. Então, o que eu tenho percebido, doutor Carlos, é que a juíza está chamando. Ela está lendo esses relatórios, ela está chamando o técnico e o adolescente para a audiência, para que ele conte o que está acontecendo. Aquilo vai para a corregedoria, por esses meios, ou agora está mais fácil, que aquele documento de violência, comunicação para violência, está online ali, no mesmo ambiente que a gente pode, no SIG, que a gente entra para fazer o relatório, já tem a comunicação de violência que é para fazer ali. Então, eu quero chamar a atenção do compromisso pessoal de cada profissional. A gente tem a nossa parte para fazer, para dizer, é isso mesmo, está difícil, mas o que cada um de nós está fazendo enquanto profissional. Obrigada. Vamos fazer todas as perguntas? Pode ser? Então, agora é o Venâncio, mas antes eu gostaria de registrar a presença e agradecer a presença do Dr. Marcos Miranda, advogado do Citraenfa, do Elcio Marcelino, Elcio Aparecido e o Rogério Giannichini. Ok? Obrigada. Estou nervoso, hein, Rogério? Agora, então, vou chamar o Venâncio. Bom dia a todos, companheiros, companheiras. Quero aqui cumprimentar aí os membros da mesa, na pessoa da nossa companheira, Ângela, e cumprimentar minha companheira Ângela, a companheira Helena, como estivesse cumprimentando cada companheira da direção do Citraenfa, e parabenizá-lo pelo evento de hoje. Companheiros e companheiras, autoridades na mesa, doutores, poliglota em nossa área. Tá? Eu sou um servidor, eu sou daquela, talvez, a banda podre que a instituição produziu. Eu sou agente socioeducativo, fui inspetor de aluno, e fui monitor e hoje sou agente socioeducativo. Um nome extremamente pedagógico, conforme dirige, orienta o ECA, conforme dirige a nossa política socioeducativa. Senhores e senhoras, é muito fácil aqui a gente construirmos uma linha, construir um projeto político, tá certo? Sem conhecer, alguns até conhecem, esses senhores e senhoras que estão na mesa, todos conhecem bem. E vocês são os nossos aliados, são nossos parceiros, tá certo? Alguns, eu já li livros, alguns já tive a oportunidade de conviver em eventos, mas o que a sociedade, ao longo dos anos, o maior exemplo é o professor Roberto, produziu com a nossa infância brasileira, destruiu a nossa infância, tá certo? Se nós pegarmos aqui
historicamente, cada um de nós que sobrevivemos, nós somos uns guerreiros, nós somos guerreiras. Tá? E mais guerreiros e guerreiras são quem se dispõem a ser servidores e servidoras da Fundação Casa, e vou além, no sistema penitenciário. Agora, companheiros, senhoras da autoridade, tá certo? O pouco e quase nada que produzimos ao longo desses 30 anos, eu estou na Fundação há 29, e durante 20 anos a gente vem fazendo esse debate dentro da instituição e vemos fazendo esse debate na sociedade. Esses mesmos trabalhadores e trabalhadoras deu uma contribuição grande para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós ainda não era nem sindicato, nós era uma associação, Associação dos Trabalhadores da FEBEM, ATF. Nós fizemos o primeiro encontro estadual, e onde nós convidamos diversos parceiros e parceiras amigos dos trabalhadores da FEBEM, para construirmos, para fazermos um debate sobre a nossa prática dentro do nosso pátio. Meus companheiros e companheiras, eu não consigo, talvez por ignorância própria, desassociar o agente socioeducativo do meu companheiro técnico, do meu companheiro pedagógico, do setor pedagógico. Não consigo desassociar do pessoal da segurança. Da segurança eu não falo eu falo aquele pessoal que está lá de fora, tá certo? Que abre o portão para poder entrar. Eu não posso desassociar o socioeducativo sem o pessoal da limpeza, sem o pessoal da rouparia, o pessoal administrativo. Eu não posso desassociar isso. Porque se eu desassociar isso, meus senhores e minhas senhoras, que estão contribuindo com a nossa formação, eu estou pensando pequeno. O pensar pequeno, o não pensar pequeno, que estamos aqui. E não me coloco como único, tá certo? Essas pessoas que estão aqui hoje, esses colegas, amigos, que muitos viajaram aí 6, 7 horas para estar aqui, outros renunciaram o seu descanso, outros deixaram as suas famílias e estão aqui, de peito aberto, construindo uma alternativa para o nosso trabalho. Meus senhores e minhas senhoras, é egoísmo de algum segmento da sociedade jogar nos nossos ombros que nós temos a obrigação de devolver essa adolescente, essa menina e esse menino inteiro para sua família. Isso é egoísmo. Durante 10 anos da minha vida, enquanto militante da área da infância, eu estive aí na mesa. Estive no CONDECA, eu fui um dos primeiros membros do CONDECA, representando a Central Única dos Trabalhadores. Tive o privilégio de sabermos, de conhecer a mente de muitos dirigentes de entidade social e de alguns promotores e juristas referente ao nosso trabalho. Muito bem, senhores. Hoje, para nós, só temos um caminho. Para nós, eu falo nós, servidores e servidoras. Nós estamos sozinhos lá no nosso pátio. Uma vez chegamos aqui no Parlamento Burguês, eu, a Ângela e outros valorosos militantes. Na época, essas pessoas não eram nem dirigentes do sindicato ainda. Nós éramos militantes, nós somos militantes. E numa audiência que a Comissão de Direitos Humanos, que esteve aqui em São Paulo, naquele dia, ocorreu uma série de rebeliões aqui no Estado. E nós, humildemente, servidores e servidoras, pedimos socorro para aquelas autoridades sobre o nosso cotidiano dentro do nosso trabalho. Então, senhores e senhoras, os trabalhadores da Fundação Casa, os servidores e servidoras, não é responsável pelo caos que é o nosso serviço. É pensar pequeno, companheiros e companheiras, achar que o Venâncio é o culpado, que a Helena é culpado no psicossocial, é que o companheiro aqui na pedagogia é responsável. Companheiros, se a sociedade organizada, se o Poder Judiciário não abrir a sua caixa e chamarmos nós para construirmos, de fato, uma política para esse público infanto-juvenil que está dentro das nossas instituições, nós estamos enxugando o gelo, ou melhor,
nós estamos fazendo ação de torneira aberta. Nós temos totais condições de fechar essa torneira. Só precisamos deixarmos de falar, apontar, você é o condenado, você é o torturador, você faz parte da banda podre. Meus senhores e minhas senhoras, eu tenho orgulho de fazer parte dessa família Fundação Casa. Eu tenho orgulho, tá certo? Daqui, dessa fundação, estamos construindo esse sindicato. É só através de cada um de nós que estamos aqui que nós vamos mudar essa concepção. É aqui dentro do parlamento, Companheiro Venâncio. é dentro do Poder Judiciário, e aí eu vejo que nós estamos construindo um caminho. Eu vou pedir para você E, por finalizando. fim, só para finalizar, Mas a gente Ângela, pode abrir a fala só para porque o finalizar, só para Tá, finalizar. ok, obrigado. Eu passei para a mesa, eu queria, Ângela, que se tu pudesse dar uma lida para mim, eu passei 4 perguntas para a mesa, e para que todos comentassem essas 4 perguntas, que vai numa linha pedagógica. Obrigado. Ok, obrigado, Venâncio. Eu vou passar a palavra para o desembargador Malheiros, que, como eu havia avisado, ele precisa sair agora, ok? Então, ele vai fazer as considerações finais e vai deixar o telefone e o contato, porque parece que tem algumas perguntas direcionadas a ele, ok? Obrigada. Bom, eu peço desculpas, mas realmente eu tenho um compromisso daqui a meia hora e do outro lado da cidade. E, Roberto, você realmente não vai ser nunca presidente da Fundação Casa. Em compensação, eu também nunca vou ser presidente do Tribunal de Justiça. Tá? Vou ficar fazendo companhia para você nessa clandestinidade paralela que nós vivemos aí. Tá bom? Se encontra sempre, né? Pois é. Eu queria agradecer a todos. Eu peço desculpas por não permanecer, mas realmente a coisa ficou muito em cima. E vou passar os meus telefones para quem quiser, para quem precisar falar comigo, e o meu e-mail, né? Então, meu e-mail é acmalheiros@tjsp.jus.br. Meu telefone celular é 99193 1169. E o telefone do meu gabinete é 2899-5824. Muito obrigado. Até uma próxima. Então, vamos dar continuidade. Nós temos ainda 2 inscrições, que é o Adriano, e aí eu acho que depois o Adriano e o André, a gente fecha essa rodada e eu devolvo as perguntas para o Venâncio fazer pessoalmente. Pode ser, Venâncio? Tá, ok. Então, eu leio as perguntas do Venâncio ou ele mesmo? Ok? Então, tá, só um minutinho. Oi. E o Elcio também está inscrito. Então, ok? Vou acatar essa. Depois do André, você fala, pode ser? Ok. Tá, então eu vou fazer as perguntas do Venâncio, que são as 3 perguntas que ele falou. Com o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, vimos que a aventura pedagógica foi constituída com a pedagogia de Marenco, Frenetti, e eu não entendo a outra, Venâncio. Ali, ele se ressocializou as meninas carentes e infratoras, olhando para os nossos adolescentes que revelam ter sangue nos olhos. Para o professor, por quais caminhos se constrói a pedagogia social humanista a partir do pátio? No chão da unidade de internação socioeducativa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Tendo em vista o modelo neoliberal de internação com uma forte presença do construtivismo,
piageniano, fortemente marcado por uma cultura de indivíduo, como construir valores coletivos dessa rapaziada tão marcada pela cultura individual da violência? São só duas, né? Não. Ah, tá, desculpa. Terceira, para o professor da arquitetura dos prédios das unidades de internação da Fundação Casa, é adequada? Professor Roberto, é isso? Essa é para o professor. Essa arquitetura não favorece as rebeliões? E a quarta pergunta. Com o professor Paulo Freire, aprendemos que a educação se faz a partir do pé do chão, pois o sujeito é real, é histórico e concreto. Construir o ideal a partir do real, tendo em vista histórica concreta da família e do adolescente,